Parte 1, 12. A mulher e o sexo. No passado, a mulher era tida como um ser imaculado, meio como santa, a quem não era permitido nenhum prazer dos sentidos. Mulheres sensuais eram vistas como exceções e automaticamente isoladas da sociedade. Tida como os seres pecadores e absolutamente incompatíveis ao convívio familiar, formavam uma classe de prostitutas, à margem da estrutura social, e somente os homens sedentos de prazeres sexuais mantinham contato com elas. A partir da década de 50, houve muito progresso em relação às questões sexuais e aquela censura terrível foi abrandada. A vida sexual da mulher não só passou a ser vista como uma realidade a ser estudada de maneira científica, mas também e principalmente como um direito que ela tem para sua satisfação e realização pessoal. Porém, como a cada ação muito forte opõe-se uma reação de igual intensidade, a mulher deslocou-se para um outro polo e passou a dar uma importância excessiva a esse fator, que na verdade constitui somente mais um aspecto de sua vida, de fato secundário. Tantos têm sido os estudos e pesquisas realizadas a respeito do comportamento sexual feminino e tanto se tem escrito e falado sobre ele que, ao invés das mulheres se acalmarem em sua vida íntima, outras angústias se lhe acrescentaram. Por exemplo, antes inibiam-se a respeito de suas necessidades e procuravam reprimi-las, escondê-las de si mesmas e de seus companheiros. A mulher honesta, a mãe, a esposa, era proibida a experimentação dos instintos. Após tantos tratados publicados a respeito de tipos e quantidades de orgasmo, orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, orgasmos múltiplos, etc., formas de posições diversas de relacionamentos sexuais, frequência de relações e preferências sexuais, a mulher se viu muito mais confusa do que antes. Sob certa forma, acrescentaram-lhe outros problemas que antes não possuía. Isso demonstra que o ser humano ainda é muito angustiado em relação à vida sexual, pois a encara como um objeto especial de estudo. Somente algo tão complexo, problemático e importante mereceria tantos tratados a respeito. Muitos agora angustiam em procurar seguir um padrão ideal de comportamento sexual, roubando toda a naturalidade e espontaneidade que um ato instintivo deveria ter. Como analista, atendo a dezenas de mulheres que chegam muito aflitas com questionamentos que fazem a si mesmas, os quais exprimem com muita dificuldade devido à censura que têm. No passado, preocupavam-se por sentir em si mesmas necessidades sexuais. Atualmente, preocupam-se por não saber se suas vida sexual é normal ou se são suficientemente ativas de acordo com os cânones de sexologia moderna. Minhas clientes trazem perguntas da seguinte natureza: será que o tipo de orgasmo é correto? Será que o meu tipo de orgasmo é correto? Será que tem orgasmo vaginal? Será que tem orgasmo clitoriano? Será que devo me estimular? Ou deverá ser dele este papel? Será que não sou excitável como outras mulheres? Por que não tenho orgasmos múltiplos? Será que sou frígida? Será que meu marido não sabe me excitar? Será que um outro homem excitar-me-ia? Devo falar mais com ele a respeito da minha vida sexual? Muitas outras questões como estas passaram a povoar a mente das mulheres emancipadas, que agora censuram-se por não ser tão sexuadas como deveriam.
Percebem os leitores que a censura anterior continua, tendo só trocado as roupagens? Qual o casal que pode manter um bom relacionamento sexual com tantas preocupações a respeito? Muitos psicólogos, médicos e psiquiatras recomendam que os casais conversem sobre suas necessidades, gostos, etc. Porém, essas longas conversações só acrescentam mais tensões e expectativa em torno de algo que é instintivo e natural. O que tenho verificado é que, quanto menos se dialoga a respeito do sexo, melhor. Pois essas longas conversas criam mais problemas do que auxiliam o casal. O que tenho verificado é que quanto menos se dialoga a respeito do sexo, melhor. Pois essas longas conversas criam mais problemas do que auxiliam o casal. Por exemplo, como pode alguém relaxar-se se o tempo todo está preocupado e atento para não tornar-se tenso? Obviamente, a educação sobre a fisiologia sexual é de necessidade obrigatória, como é o estudo do aparelho digestivo, respiratório ou qualquer outro. Porém, o estudo esmiuçado a respeito do sexo parece mais uma forma de perversão do que de ciência. Essa excessiva censura criada em torno desse assunto mostra que o ser humano supervaloriza o sexo, colocando-o num grau de importância absolutamente indevido. O sexo é absolutamente dispensável caso o indivíduo assim o resolva. E pode ser agradável. O sexo é absolutamente dispensável caso o indivíduo assim o resolva e pode ser agradável. Caso encontre um parceiro por quem sinta muito afeto, mas nunca ocuparia uma posição primordial na vida do ser humano normal, que está mais preocupado com questões de realização e afeto. As verdadeiras causas da felicidade ou da infelicidade residem em outros fatores, os psicossociais e não os sexuais. Os problemas sexuais são criados como consequência da fuga que queremos fazer daquilo que é fundamental, a psicossociopatologia. Os indivíduos que estão satisfeitos com sua vida afetiva, que estão realizando o bem para a sociedade, que estão engajados numa estrutura social mais justa, humana e honesta, acalmam-se a respeito dessas questões e passam a vivenciar o sexo com naturalidade, sem supervalorizá-lo. É o que vemos acontecer nas residências trilógicas. Lá notamos que as pessoas, podendo satisfazer suas necessidades afetivos sociais básicas, acalmam-se muito sexualmente, passando a ter um relacionamento inclusive mais saudável e satisfatório. Mulheres no Divã, parte 1, 13. O narcisismo leva à frigidez sexual. A mulher que ama muito o próprio corpo, que nutre fantasias de que com ele poderá proporcionar intensos prazeres ao parceiro, que faz muitos sonhos eróticos, acaba por tornar-se fria sexualmente. Isso porque toda sua atenção concentrada em si mesma sequer percebe o outro, quanto mais achar que existe no parceiro algo a ser apreciado, curtido e amado. Muitas mulheres expressam a ideia de que seus maridos não são hábeis o suficiente para estimulá-las sexualmente, que deveria haver um homem que, percebendo o seu grande valor e amando-as como mereciam ser amadas, saberia arrancar de suas entranhas prazeres imensuráveis. Essas mesmas pessoas procuraram, homem a homem, encontrar o seu Romeu, sempre decepcionadas ao final de cada relacionamento. Algumas acabaram tentando até realizar essa fantasia através de relacionamentos homossexuais.
Se o homem não soube amar-me como merecia, se eles não têm sensibilidade suficiente para me satisfazer, quem sabe outra mulher o fará? E aí enveredaram por um caminho muitas vezes sem volta, de sofrimentos infernais. A cliente AS sempre se queixava que seu marido era muito primitivo, instintivo e materialista, que a única coisa que queria dela era o seu corpo e que não a olhava como ser humano, mas como um objeto sexual. O que não só a irritava muito, como a fazia se desinteressar pelo sexo. Depois de algum tempo de análise, percebeu que ela colocava no marido a sua própria ideia, que era ela quem só valorizava o seu corpo e a sua capacidade de atrair os outros sexualmente. De fato, comentou que a arma que usou para atraí-lo para o casamento foi justamente a de despertar nele a atração sexual e que, após pouco tempo de casada, passou a negar-se sexualmente a ele, demonstrando até muita irritação quando a cortejava. Contou também que desde criança sua família alimentava muito sua vaidade, dizendo-lhe ser uma criança linda, que ela sempre procurou tirar partido desse fato. Ao terminar o curso colegial, achou melhor casar-se e ser sustentada por um marido rico e bem situado social e profissionalmente, a ter que enfrentar uma faculdade, esforçar-se e desenvolver-se. Aí se percebe que a mulher, a maioria, prefere fazer-se valer pelo seu corpo sexualmente e beleza física, a ser reconhecida por um trabalho de valor, pela realização de algo bom para a família e a comunidade. Desta forma, a sociedade vem alimentando por séculos e séculos o narcisismo, levando-a a se tornar a rainha da vaidade. Não será devido a isso que as mulheres apresentam muito mais problemas de frieza sexual do que os homens? Várias pessoas me preveniram de que muitas mulheres vão me odiar ao ler este livro, e muitos homens também, que estão pactuados com elas, ajudando-as a se verem como as deusas da sociedade. Mas, por outro lado, vejo que não existe outra saída para nós mulheres a não ser nos conscientizarmos das verdadeiras causas que nos levam a ficar numa situação de tanta dependência e até, não raro, de inferioridade em relação aos homens. As mulheres no divã, uma análise da psicopatologia feminina. Parte 1, 14. As mulheres sempre se escondem atrás de um homem. O que todos acham mais desagradável e desonesto na conduta das mulheres é elas não assumirem seus problemas. Estão sempre escondidas atrás de alguém, na maioria das vezes atrás de um homem, para não se responsabilizarem por suas vidas e por seus erros. Não raro, a mulher justifica seus insucessos culpando as restrições sociais, as leis mal feitas, os homens que não as ajudam, as famílias que as restringem ou não as apoiam, etc, etc. O assunto se mostra grave e insolúvel, pelo menos até que a mulher resolva cair em si e se assumir diante da vida. É óbvio que muitos desses problemas citados por elas são reais, mas a questão que se coloca é a seguinte: e os nossos problemas onde ficam? Como poderemos solucioná-los se não assumimos a responsabilidade por nossas vidas, nossas decisões, nossos erros? A mulher imagina que se ela não assumir a responsabilidade por sua vida e pelo que faz, não será responsável. Coloca essa questão como algo opcional. Isto é, pode ou não assumir a responsabilidade por sua existência. O fato é que, assumindo ou não, a mulher é responsável por sua vida, por seus sucessos e insucessos. É inclusive responsável por suas más escolhas, pela maneira em que se relaciona com os indivíduos loucos e mal intencionados e com problemas sociais. Tentarei exemplificar com o caso da cliente IL, de 30 anos aproximadamente,
casada e com 2 filhas pequenas. E Ellie sempre se queixou de não ser ajudada pelo marido e pela sociedade, dizendo ser infeliz e não se desenvolver na vida por isso. Na verdade, morava numa residência trilógica e recebia o apoio de todos os amigos que moravam com ela, seja no sentido de educar os filhos, como também no trabalho. O marido, embora não fosse um sujeito de valor, dividia as despesas da família com ela quando podia. E quando ela estava desempregada, também a ajudava com dinheiro para as suas despesas pessoais. De fato, não era um homem afetivo, realizador, pelo contrário, era irresponsável em muitos aspectos e resistente ao trabalho. A ajuda que prestava à mulher e filhas não era de bom grado. Mas era justamente isso que a mulher usava como pretexto para se esconder. Queixava-se com frequência de não ser mais ajudada pelo marido, até nas tarefas que eram diretamente ligadas ao seu trabalho e de sua responsabilidade. Certo dia, perguntei-lhe: "E como a senhora viveria se ficasse viúva hoje?" Ao que ela respondeu: "Bem, aí eu teria que me virar", revelando muita malícia e desonestidade em sua conduta. Por que a mulher acha que pode usar essas desculpas para justificar seu atraso, sua preguiça? Todas as mulheres deveriam viver como se fossem sozinhas, mesmo estando vivendo com alguém. Se recebemos ajuda de terceiros, ótimo, mas nossa existência é de nossa responsabilidade. Por algum motivo muito patológico, muitas mulheres pensam que podem fazer de seu marido e dos outros seus empregados. Se eles não trabalharem para elas, ela mesma não sai do lugar. O mesmo fazem com os pais e a sociedade. Se somos exploradas por nossos patrões, vamos abrir nossos próprios negócios. Se os nossos maridos, pais e maridos, nos reprimem, não nos apoiam, temos de encontrar outros meios de realizarmos o que queremos. A mulher não quer perceber que ela própria não se apoia, ou seja, não apoia o trabalho e a responsabilidade, o que trará tudo aquilo que ela deseja: dinheiro, conforto, paz de espírito, amigos e liberdade.